Olá, tudo bem? Eu sou a professora Franciele e hoje estaremos aprendendo sobre alguns intervalos que estão na página 4 da apostila. Então agora nós vamos aprender primeiro o intervalo de terça menor. Então terça menor nós vamos representá-lo desta forma aqui, com o M minúsculo. Então o intervalo de terça menor ele tem um tom e um semitom, ele é formado por um tom e um semitom, um tom e meio. Então aqui nós temos alguns exemplos, nós temos aqui a nota Ré e a nota Fá. Então nós devemos contar se entre essas notas nós teremos um tom e meio. Então nós podemos fazer uma colinha aqui, eu vou colocar as notas para poder contar a quantidade de tom e semitom. Então, do Ré para o Mi, nós temos um intervalo de tom. Do Mi para o Fá, eu tenho semitom. Então, do Ré até o Fá, eu tenho um tom e meio. Então, eu não preciso mexer neste intervalo. As notas vão permanecer do jeito que estão. Agora, no outro intervalo, também eu tenho a nota Ré e a nota Fá. Porém, cada uma delas tem um bemol. Então, a gente já viu que esse intervalo, sem nenhuma alteração, já é um intervalo de terça menor. Como eu coloquei a mesma alteração nas duas notas, ele vai continuar sendo um intervalo de terça menor. Então, se eu tenho um intervalo de terça menor formado por notas naturais e colocar a mesma alteração nas duas notas, ele vai permanecer sendo um intervalo de terça menor. A mesma coisa colocando um sustenido, não vai mudar nada. A classificação continua sendo terça menor, porque eu tenho a mesma alteração nas duas notas. No próximo exemplo, agora eu estou na clave de Fá na quarta linha, então tem que tomar cuidado com as notas que nós temos. Então eu tenho a nota Fá e a nota Lá. Então eu também vou fazer ali uma colinha para ver quantos tons e semitons eu tenho de uma nota para outra. Então eu tenho Fá, Sol e Lá. Do Fá para o Sol eu tenho tom. Do Sol para o Lá eu tenho tom. Agora eu tenho dois tons. Isso significa que eu preciso mexer nesse intervalo para que eu possa ter um intervalo de terça menor. Então, eu tenho a nota Fá que está embaixo, a nota Lá que está em cima. E eu quero transformar esse intervalo em terça menor mexendo na nota que está em cima, ou seja, na nota Lá. O que eu preciso fazer com a nota Lá para transformar em terça menor? Então, eu tenho que pensar em descer esse intervalo. Tá? Então, para eu descer a nota Lá, eu vou colocar na nota Lá um bemol. Então, aqui eu vou mudar a minha colinha, vou colocar um bemol. Do Sol até o Lá bemol, eu tenho semitom. Eu tenho um tom e meio, então agora virou uma terça menor. Agora, as mesmas notas, só que agora eu tenho aqui um intervalo descendente. Lá e Fá. A gente já tinha visto que tinha dois tons. E eu quero também transformar em um tom e meio, uma terça menor. Só que agora eu quero mexer na nota que está embaixo, que é a nota Fá. Então, o que eu tenho que fazer com o intervalo para que ele se torne uma terça menor? Então, eu penso na nota Fá que está embaixo, para eu encolher o meu intervalo, eu tenho que subir a nota Fá. Para eu subir a nota Fá, eu vou colocar um sustenido. Então, agora aqui eu também tenho uma terça menor. Então, a terça menor vai ter um tom e meio. Agora, nós veremos o intervalo de terça maior. E nós vamos representar dessa forma aqui, com um M, letra de forma. Um intervalo de terça maior terá dois tons. Agora, nós temos alguns exemplos. Aqui na clave de Sol, eu tenho a nota Fá e a nota Lá, um intervalo descendente. Eu vou fazer a minha colinha para ver qual a quantidade de tons que eu tenho ali. Então, Fá, Sol e Lá. Fá para Sol, tom. Sol para Lá, tom. Então, eu tenho dois tons. Nesse intervalo, eu não preciso mexer, porque ele já é uma terça maior. Próximo exemplo. É a mesma regrinha que a gente viu na terça menor.
eu tenho aqui o mesmo intervalo, lá para o Fá. E a gente já viu que aqui tem 2 tons. Eu coloquei um bemol no Lá e um bemol no Fá. Como eu coloquei a mesma alteração nas duas notas, permanece sendo terça maior. Então, continua tendo 2 tons. Agora, eu tenho o intervalo Mi dobrado bemol, Dó dobrado bemol. Como que a gente vai fazer? Esquece a alteração um pouquinho. Então, eu vou pegar do Dó até o Mi. Dó, Ré e Mi. Do Dó para o Ré, eu tenho tom. Do Ré para o Mi, eu tenho tom. Eu tenho 2 tons. Esquece o dobrado bemol. Então, eu tenho 2 tons. Como as duas notas têm a mesma alteração, então ali eu já tenho um intervalo de terça maior. Agora, nós vamos para a clave de Fá na quarta linha. Nós temos aqui a nota Ré e a nota Si, tá? Um intervalo ascendente, nota Si e o nota Ré. Agora, nós vamos ver a quantidade de tons que nós temos ali. Si para Dó, semitom. Dó para Ré, tom. Eu tenho um tom e meio, então seria uma terça menor, e eu quero uma terça maior. Então, o que eu vou fazer com esse intervalo, tendo que mexer na nota que está acima, para poder aumentar esse intervalo ali? Então, Si para Ré, terça menor, um tom e meio. Eu quero transformar em terça maior, então eu tenho que pensar em aumentar esse intervalo. Então, eu vou mexer na nota que está em cima, eu não posso pensar em descer, senão eu vou encolher. Eu tenho que pensar em subir. Então, eu vou colocar no meu Ré um sustenido, para eu poder aumentar um pouquinho o meu intervalo. Então, aqui, coloco um sustenido. Aqui eu vou mudar um pouquinho. Então, Dó para Ré, tenho tom, e aqui eu tenho mais um sustenido. Então, eu vou colocar mais um semitom aqui. Tom, daí eu tenho semitom mais semitom igual a tom. 2 tons. Então, agora virou uma terça maior. Agora, o mesmo intervalo, que é o Ré e o Si, só que ali eu já coloquei um bemol também na nota, tá? Então, a gente já viu que temos ali o intervalo de terça menor sem a alteração. Então, Si, Dó e Ré. Si para Dó, semitom. Dó para Ré, tom. Um tom e meio. Esquece o bemol um pouquinho. Agora, vamos pensar o seguinte. Lembrando que, se eu colocar a mesma alteração nas duas notas, se fosse Ré bemol e Si bemol, a gente teria novamente uma terça menor. Então, eu não posso deixar ali como está, porque tem o Ré e o Si. Coloquei um bemol no Ré, o que aconteceu? O Ré desceu, tá? Então, não tenho nem um tom e meio, mas eu tenho só um tom. E uma terça maior tem que ter 2 tons. Então, agora eu vou pensar, se eu colocar um bemol no Si, vou descer o Si, vai voltar a ter um tom e meio, então vai voltar a ser terça menor, e tem que ser uma terça maior. Então, nesse caso, eu tenho que pensar em mexer mais uma vez na nota Si. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abaixar mais uma vez a nota Si. Então, no caso, eu não posso pôr bemol. Nesse caso, eu tenho que colocar dobrado bemol, tá? Então, agora eu vou ter aqui 2 tons. Então, eu transformei em uma terça maior. Então, lembrando também que o intervalo de terça é formado por 3 notas, 2 notas escritas e uma que não aparece, que vai estar sempre no meio, mas que a gente precisa contar, senão não tem como contar certinho os tons e semitons. Então, aqui, Fá, Sol, Lá. Eu só tenho a nota Fá e a nota Lá escrita, mas eu sei que no meio eu tenho a nota Sol, e eu preciso contar ela na hora da contagem dos tons e semitons, não posso deixar ela de fora. Agora, eu vou mostrar para vocês a diferença sonora entre um intervalo de terça menor e um intervalo de terça maior. Então, primeiro eu vou tocar um intervalo de terça menor. Um intervalo de terça menor, primeiro, melódico ascendente, depois melódico descendente.
Então, esse é o intervalo melódico ascendente e depois o descendente de terça menor. Agora, eu vou tocar o intervalo de terça maior, o intervalo melódico ascendente, e depois um intervalo melódico descendente de terça maior. E agora, eu vou fazer um intervalo harmônico de terça menor, ou seja, as notas vão ser tocadas ao mesmo tempo. E agora, um intervalo harmônico de terça maior. Então, essa é a diferença sonora entre esses dois intervalos. Agora, nós veremos o intervalo de quarta justa. Então, nós vamos representar dessa forma aqui. Então, o intervalo de quarta justa tem 2 tons e um semitom, 2 tons e meio. Então, o intervalo de quarta deve ser formado por 4 notas. 2 escritas e 2 que estão no meio e não aparecem, mas que também devem ser contadas. Então, aqui eu tenho a nota Mi e a nota Lá. Então, nós temos que fazer ali a colinha para saber quantos tons e semitons nós temos entre uma e outra. Então, Mi, o Fá, Sol e o Lá. Mi para Fá, semitom. Fá para Sol, tom. Sol para Lá, tom. 2 tons e um semitom, 2 tons e meio. Então, do Mi para o Lá, eu já tenho uma quarta justa. Não preciso mexer. Aqui, nós temos também o Mi e o Lá, só que cada uma delas tem um sustenido. E é a mesma regrinha que a gente viu nas terças, terça menor e terça maior. Se as notas naturais já formarem o intervalo pedido, no caso quarta justa, e eu colocar a mesma alteração nas duas notas, permanece sendo um intervalo de quarta justa nesse caso aqui. Agora, nós temos a nota Fá e a nota Si. Então, vamos ver quantos tons ou semitons nós temos entre as notas. Então, Fá, Sol, Lá e Si. Fá para Sol, tom. Sol para Lá, tom. Lá para Si, tom. Eu tenho 3 tons. Então, ali neste caso, eu preciso mexer no meu intervalo para torná-lo uma quarta justa. Então, eu tenho 3 tons e tem que ter 2,5. Então, eu tenho que encolher esse intervalo. Então, eu tenho o Fá que está embaixo e o Si que está em cima. Eu quero encolher esse intervalo pensando na nota que está embaixo. Então, eu quero mexer na nota que está embaixo. Para eu encolher o intervalo, eu tenho que subir a nota e não descer, senão eu vou aumentar mais ainda. Então, eu tenho Fá, eu vou subir esse Fá. Para eu subir o Fá, eu vou colocar um sustenido. Então, agora eu já não tenho mais 3 tons, eu tenho 2 tons e meio. Então, aqui, Fá sustenido para Sol, eu tenho semitom. 2 tons e um semitom. Agora, nós vamos ver o exemplo que está na clave de Fá na quarta linha. Então, eu tenho a nota Sol e a nota Ré. Então, vamos ver a quantidade de tons e semitons. Ré para Mi, tom. Mi para Fá, semitom. Fá para Sol, tom. 2 tons e um semitom. Também já é quarta justa, não preciso mexer. Agora, eu tenho a nota Mi e tenho a nota Si. Então, vamos ver a quantidade de tons e semitons também. Si para Dó, semitom. Dó para Ré, tom. Ré para Mi, tom. 2 tons e meio. Já é uma quarta justa. Mas agora vou colocar um bemol aqui no Mi. A regrinha é a mesma já explicada. Eu imagino sem alteração. Se sem alteração já é uma quarta justa, para continuar sendo quarta justa, eu coloco a mesma alteração nas duas notas. Então, eu terei ali uma quarta justa novamente. Agora, nós veremos aqui o intervalo de quinta justa. E vai ser representado desta forma. A quinta justa tem 3 tons e um semitom, 3 tons e meio. Tá? E é formada por 5 notas, 2 notas escritas e 3 que não aparecem ali na escrita, mas que devemos contar.
Então, aqui na clave de Sol, eu tenho a nota Lá e a nota Mi. Vamos ver a quantidade de tons e semitons. Então, eu tenho Lá, o Si, o Dó, o Ré e o Mi. Lá para Si, tom, Si para Dó, semitom, Dó para Ré, tom, Ré para Mi, tom. 1, 2, 3 tons e um semitom. 3 tons e meio já é uma quinta justa. Agora, ainda na clave de Sol, eu tenho nota Dó sustenido e Sol sustenido. Como eu falei, na hora da contagem, deixa um pouquinho do lado as alterações. Então, a gente vai contar o intervalo como as notas naturais. Então, eu vou pegar do Dó até o Sol para ver quantos tons e semitons. Dó, Ré, Mi, Fá e o Sol. Dó para Ré, tom. Ré para Mi, tom. Mi para Fá, semitom. E Fá para Sol, tom. 1, 2, 3 tons e um semitom. Então, ou seja, sem alteração, eu tenho uma quinta justa. Como eu tenho a mesma alteração nas duas notas, continua sendo quinta justa. Então, agora nós vamos ver na clave de Fá na quarta linha as notas Si e a nota Fá. Então, vamos ver a quantidade de tons e semitons que nós temos nesse intervalo ali. Então, do Si para o Dó, eu tenho semitom. Do Dó para o Ré, eu tenho tom. Do Ré para Mi, tenho tom. Mi para Fá, eu tenho semitom. Então, semitom mais semitom, tom. Eu tenho 1, 2, 3 tons. Então, não é um intervalo de quinta justa. Eu preciso mexer nesse intervalo para transformá-lo numa quinta justa. Então, se um intervalo de quinta justa tem 3 tons e meio, então ali está faltando um semitom, né? Porque eu tenho ali só 3 tons. Então, eu quero mexer nesse intervalo para transformá-lo numa quinta justa, pensando na nota que está em cima, então na nota Fá. Então, o que eu tenho que fazer para aumentar esse intervalo? Então, eu tenho que pensar em subir o intervalo. Se eu descer, vai virar 2 tons e meio, daí vai encolher mais ainda. Então, eu tenho que subir. Então, para eu subir o Fá, eu vou colocar nessa nota um sustenido. E agora, nós vamos ver o último exemplo aqui das quintas justas. Eu tenho a nota Sol bemol e a nota Dó. Então, como foi falado nos outros exemplos, esquece um pouquinho a bemol para a gente ver nas notas naturais quantos tons e semitons nós temos. Então, vou pegar do Dó até o Sol. Dó, Ré, Mi, Fá e Sol. Dó para Ré, tom. Ré para Mi, tom. Mi para Fá, semitom. Fá para Sol, tom. 1, 2, 3 e meio. 3 tons e meio. Então, eu teria uma quinta justa, mas eu coloquei um bemol. Então, aqui eu encolhi o intervalo. O Sol está em cima, eu desci o Sol. Então, ele encolheu. Para eu voltar a ter uma quinta justa, eu tenho que pensar em mexer no Dó agora. Então, o que eu vou fazer com o Dó? Eu vou descer o Dó também e vou repetir a mesma alteração. Então, lembrando que as notas naturais, ela já formam uma quinta justa, para continuar sendo quinta justa, coloca a mesma alteração nas duas notas. Agora, vou passar para vocês uma dica sobre a quarta e a quinta justa. Então, sobre a quarta justa, todas as quartas formadas por notas naturais, sem alterações, ou com o mesmo tipo de alteração, ou seja, sustenido, sustenido, bemol, bemol, em cada uma das notas, elas serão justas. A única exceção é a nota Fá e Si. Lembram que aqui no Fá e no Si, a gente precisou mexer em uma das notas. Se eu deixasse as duas naturais, ela teria 3 tons. E 3 tons não é uma quarta justa, então eu precisei mexer em uma das notas. Se eu fosse mexer nesse intervalo só que na nota Si, eu preciso encolher. O Si está em cima, o Fá está embaixo. Eu vou colocar um bemol, daí eu não precisaria colocar nada no Fá. Seria Fá natural e Si bemol, que também seria uma quarta justa. Mas se eu deixar esse intervalo desse jeito aqui, ele não é
uma quarta justa. Os demais intervalos, todos os demais intervalos que não seja Fá e Si na quarta justa, vai ser uma quarta justa. Mi para Lá, aqui eu tenho outro exercício que eu tenho com as alterações. Então, ou a nota natural, ou com o mesmo tipo de alteração, ela vai ser quarta justa. O único que não vai ser é Fá e Si, que daí precisa mexer em uma das notas. E a mesma regrinha se aplica para o intervalo de quinta justa. Então, todas as quintas formadas por notas naturais ou com a mesma alteração vão ser justas. A única exceção é a nota Si e Fá, também pensando no Si e no Fá, que é o caso desse exemplo aqui, ó. Eu deixei sem alteração. Si para Fá, eu tenho 3 tons, então não é uma quinta justa. Eu preciso mexer, eu preciso aumentar o intervalo para transformar em quinta justa. Então, nesse caso, eu coloquei ali um sustenido, eu aumentei. Se eu fosse mexer nesse mesmo intervalo, só que pensando na nota Si, agora eu tenho que descer a nota Si para aumentar esse intervalo. Então, eu colocaria um bemol. Então, ficaria Si bemol e Fá natural, para daí ser uma quinta justa. Agora, eu vou mostrar para vocês como a diferença sonora de um intervalo de quarta justa e um intervalo de quinta justa. Então, primeiro eu vou tocar um intervalo melódico de quarta justa ascendente e depois quarta justa descendente. Então, primeiro, quarta justa ascendente. E agora descendente. Agora eu vou tocar para vocês um intervalo de quinta justa ascendente e depois um intervalo de quinta justa descendente. Agora eu vou fazer um intervalo harmônico de quarta justa e depois um intervalo harmônico de quinta justa. Agora o intervalo de quinta justa harmônico. Então, esse foi o intervalo de quinta harmônico. Agora, eu vou estar tocando para vocês no saxofone pequenos trechos de música que iniciam com os intervalos aprendidos hoje. Então, um trechinho de música que inicia uma terça menor, um com uma terça maior, um com a quarta justa e um com a quinta justa. Então, o primeiro trechinho que eu vou tocar para vocês é de uma terça menor. Peguei como exemplo a música tema do Piratas do Caribe. Então, ele começa exatamente com um trechinho ali de terça menor. Então, seria Fá sustenido e Lá, que eu vou começar aqui a tocar. Então, esse comecinho, esse é o intervalo de terça menor. Agora, vou tocar para vocês um trechinho de uma música que tem um intervalo de terça maior. Então, a música Eu Sei Que Vou Te Amar. Um pedacinho para vocês entenderem ali que essa música começa exatamente com um intervalo de terça maior. Então, eu comecei com a nota Mi e Sol sustenido. Então, eu tenho um intervalo de terça maior. Então, só esse comecinho ali. Então, o início da música está no intervalo de terça maior. E agora, um trechinho do hino nacional que inicia ali com uma quarta justa. Então, eu vou tocar para vocês ali um pedacinho e já falo quais são as notas que inicia ali esse intervalo. Então, as duas primeiras notas seriam o Lá e o Ré, que formam uma quarta justa.
E o último exemplo é o da quinta justa, que seria a música tema do Superman, tá? Então, o comecinho ali das notas forma uma quinta justa. Então, eu vou tocar a nota Ré e a nota Lá, que vai formar uma quinta justa. Então, o comecinho é uma quinta justa. Agora, nós vamos retornar para a apostila, onde eu estarei explicando para vocês os exercícios que vocês vão fazer para fixar esses conteúdos. Então, o exercício número 1 está na página 4 e é para vocês classificarem os intervalos, dizendo se eles são intervalo de terça menor, terça maior, quarta justa ou quinta justa. E também vocês devem dizer se o intervalo é ascendente ou descendente. Então, eu vou explicar para vocês aqui no quadro como que vocês vão resolver esses exercícios. Então, eu vou pegar o primeiro exercício ali, do exercício número 1, que está na clave de Fá na quarta linha. Então, para resolver os exercícios, vocês têm que tomar cuidado também com a clave. Qual clave vocês estão utilizando ali o exercício? Então, o primeiro ali, clave de Fá na quarta linha. Então, primeiro eu tenho que ver quantas notas eu tenho. Vocês vão classificar o intervalo. Então, eu tenho 1, 2, 3 notas. Eu tenho 2 notas escritas e uma no meio. Uma nota na linha que não está escrita. Então, eu já sei que é um intervalo de terça. Agora, eu preciso saber se esse intervalo é de terça maior ou terça menor. Então, eu tenho aqui, como eu estou na clave de Fá na quarta linha, eu tenho a nota Lá e a nota Dó. Então, esquece primeiro a alteração, para a gente ver quantos tons e semitons tem. Então, Lá, Si e Dó. Lá para Si, tom. Si para Dó, semitom. Então, eu tenho um tom e meio. Um tom e meio é o intervalo de terça menor. Mas eu tenho alteração nas notas. Aí, devemos lembrar da regrinha. Se 2 notas naturais formam uma terça menor, a mesma alteração nas 2 notas continua sendo terça menor. Então, aqui é uma terça menor. E agora eu tenho que pensar se o meu intervalo é ascendente ou descendente. Eu estou indo do Lá para o Dó. Então, eu estou fazendo a escala ascendente. Então, é um intervalo ascendente. Esse é o exemplo do exercício número 1, onde vocês devem classificar o intervalo. Agora, no exercício número 2, que está na página 5, vocês devem formar o intervalo pedido. Então, eu também vou resolver o primeiro ali, e daí vocês tentam resolver os demais. Então, agora, esse exercício, nós vamos iniciar na clave de Sol. Então, o meu primeiro intervalo, a minha primeira nota ali, começa com a nota Ré. E foi pedido um intervalo de terça maior acima. Então, primeiro eu tenho que pensar uma terça acima de Ré. Então, vou contar. Ré, Mi, Fá. Tem que contar com a nota dada, senão vai cair em outra nota, vai estar errado. Então, Ré, Mi, Fá. Então, eu tenho que colocar o Fá aqui. Próximo passo, contar dos tons e semitons, para eu saber se eu já tenho uma terça maior ou se eu preciso mexer. Então, Ré, Mi e Fá. Ré para Mi, tom. Mi para Fá, semitom. Um tom e meio. Então, aqui eu não tenho uma terça maior, eu tenho uma terça menor. Eu tenho que transformar essa nota. Não pode mexer na primeira nota dada, tá? Então, não pode colocar alteração na primeira nota. Vocês têm que colocar sempre, se for preciso colocar alteração, é sempre na nota que vocês vão colocar na resposta, tá? Então, nesse caso, tem que mexer na nota Fá, que vai ser a resposta ali que vocês vão colocar. Então, eu tenho o Ré e o Fá. O Fá está em cima. Então, para
eu transformar terça menor para terça maior, eu preciso pensar em aumentar esse intervalo, tá? Então, o que eu tenho que fazer com a nota? Eu tenho que subir. Para eu subir o Fá, eu vou colocar um sustenido. Então, agora eu formei aqui uma terça maior. Então, espero que tenham compreendido, né, os exemplos de hoje. E qualquer dúvida pode entrar em contato, que estarei respondendo, tirando as dúvidas que forem necessárias. Até a próxima aula!